Oi pessoal, eu vim aqui nesse vídeo porque eu faço parte da família, né, do YouTube, e eu tenho que dividir com vocês momentos felizes, momentos tristes. E hoje eu tô vivendo um momento muito triste na minha vida. Gente, aconteceu no dia 22 de agosto. Eu tava aqui nesse quarto com a minha mãe. Tá do jeitinho que tava, gente. É uma coisa simples, não tem uma coxa bonita, mas é uma coisa bem natural. Olha, do jeitinho que eu deixei ela. Vou até pegar essa toalhinha aqui, depois eu coloco de volta. Essa toalha aqui, gente, é a toalha que eu coloquei nela, tipo um babadorzinho. Aí eu lembro que aqui na pontinha, no dia que ela partiu, derramou um pouquinho de café. Aí eu peguei e fui, eu ia falar assim, mãe, derramou café na toalha. Logo agora que a gente vai passear, mas eu não falei nada. Pessoal, alguns dias atrás, minha mãe, ela estava com muita fraqueza, estava muito debilitada. E eu sabia que se eu levasse ela para o hospital, lá ela não voltaria. Mas tudo que eu pude fazer, que eles poderiam fazer no hospital, eu fiz em casa. Aqui tá a roupinha dela, que eu não quis guardar, a roupa de cama, que ela estava no dia que ela partiu. Eu uso ela para ver televisão, essa televisão aqui é antiga que eu falei para vocês. Pessoal, foi numa sexta-feira e foi um dia muito triste porque na véspera a gente estava no banheiro, eu estava arrumando ela, aí ela pegou e falou assim comigo, Leidinha, a mamãe te ama tanto, 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 que você nem imagina. Aí eu peguei e falei assim, eu também te amo, mamãe, te amo igual a senhora me ama. Aí ela pegou e falou assim, você sabia que eu estou muito doente? Aí eu falei assim, não, ela falou assim, eu estou muito doente. Aí eu falei, o que a senhora tem, mãe? Ela falou assim, eu estou com problema nos ossos. Só, pessoal, porque a minha mãe, há 10 anos atrás, ela fez tratamento nos ossos, entende? Porque ela sentia muita dor, então a gente fez o que o doutor José de tratamento. Então ele falou que os ossos dela estavam muito fracos. Então começou a passar remédio, ela começou a tomar os remédios. Aí depois disso, quando eu casei, né, eu tentei morar com ela, não deu certo, né, porque não teve a assinatura de todos os meus irmãos. Então ela teve que vir morar comigo, porque ela ficou com depressão. Aí ela veio, já tem algumas histórias dessas, não quero que o vídeo fique muito longo, só vim comunicar a vocês. E nesse dia, a gente teve, assim, alguns acontecimentos antes. Ela parou de andar, ela parava e voltava, mas dessa vez ela parou e não estava conseguindo voltar. Aí eu falei, mãe, a senhora parou de andar? Ela pegou e falou, não. Aí ela olhou para a perna dela, por ela ter Alzheimer, ela nem percebeu se ela parou, se ela não parou. Aí eu peguei e falei assim, daqui a pouquinho volta, né, mãe? Ela falou, sim, daqui a pouquinho volta, porque minha mãe tinha Alzheimer, gente, mas ela conversava, entendeu? Igual eu tenho uma cunhada que ela falou pra mim um dia, sua mãe não sabe de nada não, sua mãe isso, sua mãe aquilo. Só, gente, que ela tem que entender que a minha mãe era 17 anos mais nova do que a dela. A mãe dela morreu com 96 anos, entende? Então tinha uma diferença bem grande de idade entre as duas, 17 ou 15, não tenho certeza. E elas eram comadres, entendeu? Só que a mãe dela estava na igreja, então já não chamava minha mãe de comadre por costume.
mas eu não considerava, né? Daí, pessoal, minha mãe, ela ficava mais ciente do que inconsciente do Alzheimer. Ela tomava quetiapina, aprazolam. Não tem nem como eu doar, pessoal, porque todo final do mês, todo final do mês, toalhinha dela, todo final do mês, eu renovava, né, o remédio dela. Então, tem mínima coisa dela. Ela partiu dia 22, ficou faltando 7 dias, né, pro final do mês, como esse mês é de 31. Aí, pessoal, nesse dia, né, nessa sexta-feira, meu esposo foi do nada, não que ele não fizesse isso, ele levou ela lá pra fora, ficou sentado com ela lá, várias pessoas chegou perto dela, eu até agradeço as pessoas que chegaram perto dela. Aí, eu recebi uma mensagem de uma amiga que mudou daqui, que brincava, falando que ela era mãe dela também. Brincadeira, né? Mas gostava muito da minha mãe. Aí ela foi e falou comigo, você saiu da igreja, que eu tava no TikTok? Aí eu peguei e falei assim, saí. Aí ela falou, eu soube que sua mãe tá doente, que tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Mas, pessoal, eu não penso desse jeito. Porque o nosso Deus, ele é dono do ouro e da prata. E lá no hospital, o médico deu a entender que ele não queria que eu chorasse. Se Jesus chorou na morte de Lázaro, eu, ser humano, não vou chorar na partida da minha mãe, né? Não tem como. Pessoal, eu tô aqui, vocês estão me vendo. Mas é como se eu estivesse em outro lugar, em outra dimensão. É como se tivesse acabado tudo pra mim. Porque, na verdade, ali, eu sempre trabalhei de cuidadora. Nunca ninguém fez isso comigo. Nunca. Eu estava sentada com a minha mãe estava deitada ali, depois que a gente passeou, ela passeou com meu esposo, ela passeou comigo, aí ela deitou, que a gente viu a novela Viagem. Aí ela pegou, foi, deitou, e eu fiquei sentada do lado dela. Aí eu falei, senta, mãe. Aí ela pegou, foi. Não queria muito sentar por causa dos ossos dela que doía, né? Aí eu falei, senta um pouco, porque ela tá com escária. Aí ela pegou, foi e sentou. Aí nisso que ela sentou, aí eu peguei e fui. Ela pegou, foi e fez assim, ó. Aí eu peguei e foi, mãe. Ela pegou, foi. Colocou os dois cotovelos para trás, nessa cama, nesse lugar. Os dois cotovelos para trás, com a boca aberta. E ficou com o olho parado. Eu comecei a chamar meu esposo. Comecei a falar com ele. Falei, amor, me ajuda, vem cá, minha mãe tá passando mal. Aí ele veio, né, desesperado. Aí quando ele chegou aqui, aí ele pegou, foi pra comigo. Pega o álcool lá. Aí eu trouxe o álcool. Aí eu entornei na minha mão assim, para poder passar no nariz dele. Ele falou assim, no nariz dela, aí ele falou assim, não é isso tudo não, é só um pouquinho. Aí eu joguei um pouco fora, passei e ela não voltou. Aí eu fui na vizinha do lado, chamei a filha dela, né, pra não assustar ela. Aí eu falei pra filha dela, me ajuda, minha mãe tá passando mal. Aí ela ouviu, né, que eles estavam vendo novela, aí ela levantou, aí ela pegou, foi e veio.
Aí, pessoal, nessa semana, minha mãe gritou assim, pareceu comigo, Leitinha. Toda hora ela falava, Leitinha, já tava fraquinha, né? Aí eu falei, oi, mãe. Ela falou assim, tô vendo três luzes lindas. É igual uma água cristalina, igual um cristal, mas é tão branquinho, tão branquinho. Aí eu falei assim, cadê, mãe? Me mostra. Ela falou assim, você não consegue ver não, minha filha. Aí sumiu. Aí eu fiquei meio assustada, né? Na véspera, meu esposo teve um sonho. Todo dia que meu esposo acorda, eu perguntava a ele e minha mãe, o que vocês sonharam? Aí minha mãe não era de sonhar mais, né, tanto, né, gente? Porque o Alzheimer, ela não sabia explicar se ela sonhou ou deixou de sonhar, mas eu sempre perguntava. Aí meu esposo pegou e falou assim, eu sonhei com um terreno que eu tinha comprado de um amigo meu, e esse terreno, ao invés de ser casa, vários, é, era várias assim, repartição, pequenas. Aí eu falei, amor, isso é morte. Aí ele pegou e falou assim, morte? Eu falei assim, sim, é morte. Aí ele pegou e olhou assim na minha cara, assim, eu peguei e falei assim, ai meu Deus. Aí tudo bem, né? Aí a minha mãe, na quinta-feira, minha mãe teve uma melhora boa. Aí eu fui correndo no posto de saúde, pedi eles socorro, né? Que a minha mãe tava com a escária dos dois lados. Aí a Thaís e o Cleiton vieram aqui, eu tirei foto deles. Eu filmei eles, né? Aí eles falaram assim, eles olharam pra cara do outro e falaram assim, gente, desculpa, mas as minhas irmãs não acreditam. Aí eles riram. Aí conversaram com a minha mãe de boa. Aí eu falei com eles que a minha mãe estava com a respiração bem lenta. Aí a Thaís pegou e falou assim, é, eu vou pedir a doutora Gabriela para poder dar uma passadinha aqui, porque sexta, sábado, domingo, a mãe não estava assim, ruim para poder morrer. Entende, gente? Não estava. Aí eu peguei e falei assim, não, tá bom. Aí ela falou assim, nossa chefe superior vai vir aqui também. Mas hoje ela falou que não iria na parte da manhã, creio eu que na parte da tarde também ela não vai. Aí ela não foi, não veio na parte da tarde, mas veio no outro dia. A Gigi, aí ela brincou com a mãe, porque a mãe nem é moradora ali da rua. Tanto a mãe dela me viu pequena, quanto a minha mãe viu ela pequena. Então, ela é moradora ali, né? No bairro Viradouro. Aí a minha mãe pegou e começou a puxar a roupinha assim, ó, pra ela poder não ver, por respeito, né? Aí minha mãe pegou e falou assim, ela pegou e falou assim, dona Maria, a senhora me espera até segunda. Aí a minha mãe falou assim, espero. Não, minha mãe não respondeu. Minha mãe olhou pro chão com um olhar tão triste. Nunca mais vou esquecer aquele olhar. Aí ela pegou, foi embora. Eu agradeci ela por ela ter vindo aqui. Agradeço você, Gigi. Agradeço você, Cleito. Agradeço você, Thaís. Vocês ter vindo aqui. Agradeço as pessoas que me abraçaram na hora. Meu esposo, meu companheiro, meu amigo, meu amor. Agradeço a Luísa, a Joana, ficaram ali o tempo todo comigo. O tempo todo. Gente, desde sexta-feira que eu não saio de casa. Eu fui sair ontem à força. Eu tinha que sair porque eu tinha que comprar alimento para os gatos. Para completar, ainda esqueci o alimento dos gatos lá onde eu entrei. Aí quando eu fui atrás já tinha fechado. Mas, gente, eu nunca tinha passado por essa dor. Tinha hora, parecia. Meus olhos iam derramar sangue. Tanto que eu chorei. Cada um reage de um jeito.
Eu tenho uma amiga, ela perdeu um filho. Ela falou que o médico teve que mandar ela chorar. Já o doutor Lucas lá no hospital, ele já estava querendo até, sei lá. Eu falei que não queria ver minha mãe, eu não fui na ambulância, eu fui no carro do vizinho. Aí quando eu cheguei lá, eu falei, minha mãe tá viva. Coloquei meu ouvido no coraçãozinho dela. Eu cismei que estava batendo. Eu falei, minha mãe tá viva, minha mãe tá quente, minha mãe não morreu. Aí chamaram ele, deram crédito pra mim, chamaram ele veio, falou, o que tá acontecendo? Aí ele viu, né, pra poder me contar. Meu Deus, pra poder me contar, foram 2 médicos, porque o pessoal já sabia mais ou menos o jeito que tinha chegado lá. A moça lá que estava no dia 22 à noite, muito fria, ela mediu minha pressão antes de eu saber que minha mãe tinha partido. O doutor mandou ela ligou. Ela mediu de novo, ela não mediu. Parabéns pra você, tá? Se você não sentiu a dor que eu senti, tô sentindo, um dia todo mundo vai sentir. Porque é a pior dor que tem. Ai, eu queria ver. Não acreditei em momento nenhum. Minha mãe tinha partido. Não consegui acreditar. Pessoal, eu fui acreditar. Só fui acreditar que minha mãe tinha partido quando eu vi ela lá. Eu passei a noite toda com ela. E minha mãe sente muito frio. E estava frio, gelado. E eu falando com meu esposo, ela tá com frio. Ela tá com frio. Ela tá com frio. O cobre ela. Ele falou, amor, sua mãe não tá sentindo frio. Ela não tá aqui. Falei, tá. Falei, tira a sacola da boca dela. E botaram cola. A mãe que abriu o olho, eu fiquei a noite toda falando com Deus. Eu falava, Deus, por favor, ajuda minha mãe. Eu lembrei de pessoal lá, eles passam cola, eu não sabia disso no olho da pessoa. Minha mãe também tá com a boquinha aberta. Eu não. Aí eu pensei assim, ô mãe, acorda, acorda, mãe. Levanta daí, por favor. Não faz assim comigo. Eu era bem reserva quando eu era pequena. Eu sempre falava com a senhora. Eu tinha tanto medo. Eu queria ficar perto da senhora o tempo todo. Mas nada adiantou, gente. Eu pedi tanto com você. De 10 horas da noite até 6 da manhã pedindo, conversando com Deus, falando, Deus, levanta minha mãe, por favor. Mas não levantou. As pessoas falando comigo. Eu comecei a ligar pro Google, perguntar ao Google uma opção de coisa. E o Google me dando confiança, né? Na internet, respondendo.
falando que se eu tinha ouvido alguma perda e tal e tal. Acho que eles notaram, né? Quando eu cheguei a falar que eu tinha perdido minha mãe no Google. Eles, pela resposta, eles perceberam pelas perguntas que eu tava fazendo. Gente, eu dei tanto beijinho nela antes dela ir. Tanto. Ela me deu também, ela pegou na minha mão, ficou de mão dada comigo, quase até na hora dela partir. Porque eu falei com ela, senta mãe um pouquinho. Ela sentou. Ela sentou. Aí ela pegou, foi. Ela ficou olhando pra mim assim. Gente. Eu deixei meu celular de luto. Eu não liguei ele, porque eu deixei 7 dias. Mas eu sei que hoje eu ia estar melhor. Parece que tá pior. Porque agora ela é como se estivesse anestesiada. Parece que eu tô voltando um pouco. Ontem eu deitei e dormi. Aí na hora que eu acordei, minha mão tava toda dormente e eu tava sem ar. Aí meu esposo me ajudou porque eu tenho apneia do sono, né? Aí ele me ajudou. Eu voltei assim, consegui voltar, minha mãe não conseguiu. Quando ela tava fazendo assim, eu abrindo a boca, fazendo assim. Meu esposo falou que era a hora dela. Gente, esse vídeo não é um vídeo feliz. Não sei se o YouTube vai processar ele. É um vídeo muito triste. Porque minha mãe é o amor da minha vida. Eu fazia vídeo. Ela ficava aqui ouvindo. Aí ela falava isso comigo, ó. Vai no forró hoje. Outra hora ela falava, meu esposo cantava, ela ficava assim no pezinho, ó. Balançando o pezinho. Aí eu fico pensando, foi essa manhã. Veio a chuva. Veio a hora do almoço. Semana toda. Minha mãe não comeu nada. Minha mãe não comeu nada. Eu tava olhando ela. Chuva namorando minha mãe. E nem lá eu fui. No outro dia eu não tive força pra ir lá. Gente, minhas lágrimas parece que estão secando. De tanto que eu choro toda hora. Oh, filho. Escusa, não aguenta mais. Ele fala, se eu for pra chorar, pode ficar por aí. Meu Deus. Gente, tô pedindo ficar muito curto. Minha mãe partiu e levou um pedaço de mim, a metade. Se eu era 100%, agora eu sou 50%.